Estamos de volta para o resumo da 7ª lição deste trimestre. O tema é Cidadania Celestial. Vamos ler o verso para memorizar, que se encontra em Filipenses 4, verso 6. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Palavra do Senhor. Chegamos ao final do livro de Filipenses. Você vai aprender no final desse livro que as mais altas virtudes, valores morais que o apóstolo Paulo mostrou em sua vida estão descritos neste livro, lá nos versos finais. Prezados irmãos, os versos finais de Filipenses, ele mostra os segredos de uma vida cristã alegre. Quando as coisas não acontecem como gostaríamos, esses versos finais nos ensinam que não precisamos viver desanimados e ansiosos. E estes versos apresentam princípios que nos fortalecem para suportar os desafios da vida. Por outro lado, esta lição introdutória de sábado nos ensina o seguinte: os governos terrenos frequentemente têm nos decepcionado, mas a nossa esperança está no reino celestial, o reino de Cristo. Nesta semana vamos aprender que somos cidadãos do reino de Deus e esta cidadania traz consigo privilégios e responsabilidades. A lição de domingo teve como tema modelos de conduta. Prezados irmãos, todos nós, em algum momento, admiramos pessoas e queremos imitar elas. Exemplo, para as crianças, normalmente o modelo é os pais. Outras pessoas têm os modelos deles, modelo de conduta, em pessoas que estão ligadas ao seu ramo profissional. Há outros cujo modelo de vida, modelo de conduta, está nos personagens bíblicos. Nós vivemos num momento em que as redes sociais, as mídias sociais, bombardeiam a nossa mente com o quê? Com informações sensacionalistas, bombardeiam nossas mentes com filmes e músicas cujo o apelo é para a parte sexual, ou seja, apelativos sexuais. Vivemos num momento em que a mídia social bombardeia nossas mentes com a vida oca de celebridades, com a sua vida caótica. Prezados irmãos, embora no tempo de Paulo não havia internet, os leitores de Paulo enfrentavam problemas similares. Então, como vamos reagir a isso? O livro de Filipenses, capítulo 3, do verso 17 ao verso 19, vai ensinar o seguinte: siga o exemplo de Paulo e viva segundo o modelo que ele apresentou, para podermos ultrapassar esses problemas. Prezados irmãos, o problema que Paulo apresenta não traz divisões, não traz especulações, não traz dissensões, não traz escândalo. Precisamos viver este tipo de modelo de vida. Cristo é o nosso modelo perfeito, aquele que nunca pecou. Mas a lição de domingo ele ensina assim: há pessoas que em determinadas áreas são bons modelos de vida, tal como o apóstolo Paulo foi. A lição de segunda-feira teve como tema: permaneçam firmes no Senhor. Precisamos permanecer firmes no Senhor. Estudamos o livro de Filipenses, capítulo 3, verso 20 e o verso 21, coadjuvado com o livro de Jó, o livro de Lucas e 1 Coríntios. Prezados irmãos, Filipenses 3, do verso 20 ao verso 21, descreve os cristãos como cidadãos do reino do céu. E neste reino há um governante. Este governante é o nosso Senhor Jesus Cristo. E este governante, ele tem poder. O poder que esse Cristo tem é de transformar o nosso corpo corruptível para um corpo glorioso. Uau, prezados irmãos! Você sabe qual é a nossa maior esperança? É a morte da morte. Isso mesmo,
A morte um dia vai morrer. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Os cidadãos do reino de Cristo terão um novo corpo. Um corpo que não padece mais de doença, um corpo que não desfalece pelas azáfamas da vida. Teremos um corpo glorioso quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Essa cidadania celestial, pesados irmãos, oferece para nós ressurreição e vida eterna. Terça-feira tivemos o tema Alegrem-se sempre no Senhor. Lemos o livro de Filipenses 4, do verso 4 ao verso 8. Uma pergunta que não se quer calar nessa lição é: como podemos experimentar a paz de Deus? Você já experimentou a paz de Deus? Sabe o segredo? Olha, a lição ensina o seguinte: para experimentar a paz de Deus, você precisa entregar a Jesus todas as suas preocupações. Preocupações relacionadas à saúde, relacionadas ao desemprego, relacionadas ao pecado. Entregue ao Senhor. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Você tem observado o crescimento absurdo e exponencial dos problemas no mundo. Esse crescimento dos problemas deve e deveria aumentar a nossa esperança. Por quê? Porque o crescimento do sofrimento são alarmes, são lembretes solenes de que Cristo está voltando. A entrega de nossas preocupações a Deus é feita por meio da oração. Mas é a oração da fé, a oração que confia. Prezados irmãos, confiando que nossas orações já foram atendidas. Quando oramos, precisamos orar, tendo a certeza que Cristo atenderá. Esta é a confiança que traz paz. Já na quarta-feira tivemos o tema Pensem nessas coisas. O que tem ocupado o teu pensamento? Prezados irmãos, você sabia que o nosso interior precisa de proteção? Uau! A paz que excede todo entendimento. Esta paz é aquela que vem do reino de Cristo, não do reino terreno. A paz que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração e a mente. Vai guardar em quem? Em Cristo Jesus. Precisamos guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, no verso 8, ele apresenta algumas virtudes. Essas virtudes devem ser desenvolvidas na nossa vida. Quais são essas virtudes? Exemplo, a verdade. Precisamos viver em verdade. A pureza, a justiça, tudo que é de boa fama. Precisamos viver e pensar nisso. Prezados irmãos, você lembra quem é a verdade? É Jesus. Você lembra quem é puro? É Jesus. Você sabe o que é a justiça? A justiça é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, quer ter essas virtudes na sua vida, quer ter essas virtudes na sua mente, siga a Jesus, se aproxime de Jesus e você terá naturalmente essas virtudes. E no verso 9, o apóstolo Paulo nos incentiva mais uma vez a seguir o seu exemplo, o modelo de vida que ele teve. E a vida de Paulo nos leva a Jesus Cristo. E ainda no verso 9 ele nos chama a praticar o que aprendemos, o que ouvimos e que vimos. Vamos para a quinta-feira? O segredo do contentamento. Praticar esta lição, o que aprendemos aqui, exige fé, prezados irmãos. Mas qual é o segredo do contentamento? Porque o apóstolo Paulo diz assim: tanto na bonança quanto nas adversidades, aprendeu a confiar em Deus. Ele sabe viver no muito e no pouco. Confiar em Deus em qualquer circunstância é o segredo para o contentamento. Prezados irmãos, todas as situações adversas que nós vivemos, nós podemos suportá-las, mas suportá-las em Cristo Jesus. Lembra Filipenses 4, verso 13? Todas as coisas posso naquele que me fortalece. O nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades, desde que estejam alinhados com a sua vontade. Você tem orado para Deus suprir as suas necessidades? Quais necessidades você tem? Estão alinhadas à sua vontade? Ele vai suprir. Esse estudo adicional é baseado nos escritos da profetisa do Senhor, a irmã Ellen White. Esta lição nos diz assim: haverá um momento em que o Espírito Santo vai ser derramado de forma especial e dobrada para alcançar almas para Cristo.
Entretanto, precisamos nos render diariamente a Deus para nos tornarmos vasos para o seu uso. Precisamos a cada dia buscar a Cristo para que Ele possa nos usar como instrumento para salvar pessoas. Prezados irmãos, Deus suprirá todas as barreiras por nós. Ele vai transpor as barreiras que Satanás coloca em nossa vida. Somos cidadãos do reino de Cristo. Precisamos viver o modelo que Cristo deixou. Paulo apresentou esse modelo em sua vida. Vamos orar? Criador dos céus e a terra, somos cidadãos do reino de Cristo, porque o Teu Filho nos concedeu na sua morte. Ajude-nos a viver o exemplo de Paulo, que está espelhado nas Sagradas Escrituras. Obrigado pela salvação. No nome de Jesus, oramos com fé. Amém.